Então, afinal, qual é o custo de vida para um estudante ou para um novo imigrante quando ele chega no Canadá? Qual é o custo de vida no Canadá? E óbvio que a gente está falando de um país imenso, com cidades maiores, menores, as províncias também com regras diferentes, impostos diferentes, mas vamos lá, uma pergunta que sempre vocês me fazem, então vamos conversar um pouco sobre o custo de vida de forma geral, no Canadá. Meu nome é Daniela Leite, eu sou especialista em educação internacional e imigração da Multi Intercâmbio. Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão do custo. Hoje mesmo me perguntaram, o meu enteado está indo para o Canadá, vai fazer ensino médio, quanto ele deve levar para um custo para o dia a dia? Um estudante que está indo fazer ensino médio, que já tem a hospedagem paga, o curso pago, o transporte também, seguro, e a alimentação, vai ter um gasto muito pequeno no dia a dia, porque já está com tudo já custeado dentro do programa. Então, a média que a gente vê de gastos aqui para um perfil como esse é em torno de, assim, $20 por dia. Isso, assim, porque vai ter um dia que não vai gastar, no outro dia vai sair com os amigos, enfim, até porque muitos dos passeios já estão inclusos ou os pais já recebem uma lista dos passeios que a escola vai fazer e eles vão pagar separadamente. Então, é um custo mais para um lanche, para um passeio, alguma coisa que vai fazer com os amigos, às vezes para o final de semana. Então, a gente coloca aí uma média de $20 por dia. Agora, vocês podem utilizar o Sidekick Card, que é um cartão que a gente tem aqui, que é emitido no Canadá, e a vantagem do Sidekick, principalmente para esse perfil, é que você pode comprar o dólar quando ele estiver numa cotação mais baixa e deixar disponível para você, pai, mãe, né? Você pode deixar na plataforma e só disponibilizar no cartão para ser gasto quando você quiser, quando você achar que é necessário, porque assim não fica um valor muito alto disponível, né, no cartão para a pessoa gastar como ela bem entender. Você consegue ter um controle muito melhor e isso também ajuda para que esse estudante menor de idade comece a aprender, caso ele ainda não tenha tido essa experiência, comece a aprender a gestão do seu dinheiro, né? Agora, de forma geral, para aquele estudante ou para o novo imigrante que vai chegar, vai procurar um imóvel para alugar, vai pagar os outros custos, como além da moradia, às vezes você precisa pagar a luz, a água, a internet, com certeza você vai pagar a parte, o aquecimento, às vezes tem uma taxa de ar-condicionado, então tudo isso você precisa ver se já está ou não incluso no seu contrato de aluguel. Às vezes está, às vezes não, então é importante que você tenha conhecimento das taxas que já estão inclusas no valor do seu aluguel. A moradia, a gente fez um levantamento aqui que pode ter um custo entre 500 e 2.000, de 500 a $2.000. A gente está falando, vamos dizer, no máximo um casal. De 500, eu falo assim, aluno, estudante novo, né, que está indo sozinho, que de repente vai alugar um basement ou vai alugar um espaço, né, numa casa, às vezes só um quarto, só uma suíte, porque 500 hoje está difícil de achar, mas ainda a gente encontrou alguma coisa. Então, enfim, eu não colocaria 500 como uma meta interessante para locação de imóvel, porque os imóveis estão bem caros, né? Mas vamos dizer, um apartamento de um dormitório, nas cidades maiores, você vai ter ali em torno de $1.800, $1.900, e nas cidades menores, talvez você consiga $1.300, $1.400, tá? O custo de acomodação, obviamente, vai depender da cidade, né? Aquelas que são mais concorridas e que a gente tem uma taxa menor de residências, né, disponíveis, e mais gente procurando, obviamente você vai ter um custo maior de moradia. Então, recomenda-se, oficialmente, né, recomenda-se que você separe aí 25% da sua reserva para essa parte de moradia. Eu hoje vejo que na prática é um pouquinho mais do que 25%. Então, assim, deixa uma boa fatia aí para a moradia. Além da questão da moradia, como eu falei, é necessário olhar se você vai pagar a parte, a eletricidade, a água, né? Então, a luz, a água, taxa de aquecimento, taxa de ar-condicionado. Se tiver tudo incluso, bem mais tranquilo. Do contrário, é bom você pesquisar e ter uma ideia de quanto você vai gastar em cada item. O transporte público, em média, vai de 80
a 160 dólares, mais ou menos, depende também da região, e existe a integração, então depende de como que você vai utilizar o transporte público. Existe, por exemplo, cidades onde você pode fazer um bom trecho de bicicleta, daí colocar sua bicicleta no ônibus, eles têm uma parte na frente do ônibus especial para você acomodar a bicicleta, e o restante você vai, por exemplo, de ônibus. Então, você pode não precisar de um outro meio de transporte, ou precisar comprar o token, né, para um outro meio de transporte, por exemplo, se for o caso de ter mais de uma conexão, por exemplo, mais de um meio de transporte que não esteja incluso no PASS, né? A maioria, por exemplo, Toronto mesmo, você compra o mensal, né, o passe mensal, e ele já inclui o streetcar, ele já inclui o ônibus, né? Você fazer mais de uma viagem por dia, então, enfim, ida, volta, quantas vezes você quiser, então fica um custo legal. Lembra que a cultura do cupom é muito comum, né? Então, dê uma olhada nessas questões, como que você consegue ter cupom de desconto, porque vale muito a pena. Já o seguro-saúde é um item que causa muita dúvida. Então, se você está indo como estudante, você já tem o plano de saúde que o próprio college, por exemplo, te vendeu. Se é ensino médio, também já tem um seguro que vai valer a partir do primeiro dia de aula. Então, você deve comprar um seguro para os dias que você chega antecipadamente do primeiro dia de aula. Então, vamos supor que você chegue 15 dias antes do início das aulas. É importante você ter um seguro para esses 15 dias, que você não tem cobertura ainda. Algumas instituições não vendem o seguro junto já na tuition, então é importante saber se o teu seguro já está incluso na tuition ou não. Se não estiver, né, você precisa adquirir olhando a província. Então, por exemplo, a província de Ontário, o estudante internacional fica pagando o seguro o tempo inteiro. Ele só entra no ORIP, que é o seguro provincial, quando ele começa a trabalhar. Enfim, durante o período que ele é estudante internacional, ele paga um seguro saúde. Já na província de BC, não é assim que acontece. Tem uma carência e depois então, durante a carência, você vai ter um seguro privado, e seguro viagem, seguro saúde para viajantes, para estrangeiros, e depois que você está na província, você vai poder usufruir do seguro da própria província, e você paga uma taxa. A taxa, se eu não me engano, para um casal estava 75 dólares por mês, por exemplo, em BC. Então, tem províncias que você já chega sem ter nenhuma carência, por exemplo, Alberta, mas eu recomendo que mesmo que você não tenha carência nenhuma para esperar, né, para poder começar a usar o seguro da província, eu recomendo que você faça pelo menos um mês, porque é o tempo de você chegar, de você verificar onde você vai tramitar a documentação, você receber a carteirinha, entender algumas coisas. Então, assim, de 15 dias a um mês, é interessante você chegar assegurado, né? E muitos seguros que você compra para esse tipo de viagem, você também pode incluir o seguro viagem mesmo, não saúde. Não só o saúde, então você pode incluir também o cancelamento do voo, extravio de bagagem, enfim, outras questões que podem vir a acontecer durante a sua viagem, caso você não tenha cobertura, por exemplo, pelo seu cartão de crédito ou de alguma outra forma. Então, mesmo nas províncias que você não tem carência para cumprir, eu indico fazer aí pelo menos de 15 dias a 30 dias, tá bom? É isso. Então, bora! Vamos para o Canadá, que não é um país caro, é um país que o dólar canadense é mais barato do que os outros. Eu acho que tá ali o australiano e o canadense os melhores, né, as melhores taxas para conversão. A gente tem esse cartão, como eu comentei com vocês, que você pode ir carregando o valor conforme a variação do câmbio, né? Então, quando cai o câmbio, você pode adquirir o dólar, já converter e deixar disponível já em dólar para utilizar no momento que você quiser. Isso é bem interessante para quem está mandando filhos menores de idade, que ainda não sabem lidar muito bem com a questão financeira, até porque é o que eu brinco, mesmo nós adultos que temos mais consciência, a gente fica muito animado quando chega lá e vê coisas que a gente gosta, que aqui são super caras e lá muito mais em conta. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, se você quiser ter uma ideia
do custo para você fazer o seu programa de estudo, para você poder planejar a sua ida, tanto para estudar e retornar para o Brasil, como estudar e, quem sabe, posteriormente migrar para o Canadá através dos estudos. Se você quiser ter uma ideia de quanto você vai precisar para esse projeto, entre em contato com a gente aqui na Multi Intercâmbio, que a gente faz todo o planejamento, desde te preparar, se você ainda está no ensino médio, se você está do 9º ano para frente, a gente te prepara para essa aplicação para ensino superior, por exemplo, como também auxiliar para quem vai fazer um semestre, um ano de high school, quer fazer um programa de inglês, um programa acadêmico, vai se preparar para um teste de proficiência. Então, entre em contato aqui com a gente que a gente te ajuda com tudo isso. Let's bora, beijo e até o próximo vídeo.